Boa noite, pessoal. É com muita alegria que a gente está aqui hoje para fazer uma live com o Paulo Macedo. Ele é pré-candidato à Prefeitura de Santo André, a vereança pela Prefeitura de Santo André, pelo PSOL. O Paulo é teólogo, historiador, militante de direitos humanos e atua no diálogo interreligioso. Paulo, para a gente começar aqui o bate-bola, por que você resolveu ser candidato? Obrigado, Stella. Obrigado por você estar ajudando a gente. Na verdade, a gente pode cair naquele lugar bem comum, né, de querer mudar tudo isso que está aí, né, que é o discurso que a gente escutou muito nas últimas eleições, criminalizar político, falar que a política precisa de sangue novo, mas isso também é uma ação política, né? Acho que a pessoa que nega a importância da política está tendo uma ação política. E o resultado dessa negação da ação política, a gente está vendo o que está acontecendo. A gente está vendo hordas fundamentalistas tomando conta. Essa semana está muito fresco na cabeça da gente o que esse fundamentalismo pode fazer, né? Em termos de direitos humanos, em termos de viabilidade da vida. E aí a gente pega e fala assim, ó, a gente tem a chance de, pelo menos, no pior das perspectivas, provocar um debate, né? Acho que a gente tem, em primeiro lugar, aquilo que o Bruno Daniel falou na live dele de lançamento da sua pré-candidatura a prefeito, que nós temos uma característica de candidatura movimento, né? Então, vai muito além de concorrer ao cargo de vereador no futuro, vai muito além do Bruno ser o nosso pré-candidato a prefeito, vai em colocar dentro da política o que é principal da política, que é o ser humano, né? A gente viu durante a pandemia o governo federal falar em enterro de CNPJ, né? E isso é uma coisa que ficou na minha cabeça, né? Eu não vi nenhum CNPJ ser enterrado nem aqui no Camilópolis, nem no Curuçá, nem em nenhum dos cemitérios aqui de Santo André. O que são enterrados são pessoas, são seres humanos, não são nem CPFs, né? É muito mercantilizar o ser humano você falar que enterrou um CPF. Você enterra uma pessoa. O CPF é aquele que te dá crédito para entrar na órbita do consumo. E eu acho que é aí que a gente quer fazer a diferença. Pensar em construir uma proposta política para a cidade de Santo André que coloque o ser humano como centro da questão, né? A gente tem que humanizar a discussão, né? E para humanizar a gente tem algumas regras básicas, né? É um mote que a gente está pensando. Não dá para negligenciar direitos humanos, né? Uma sociedade que negligencia direitos humanos é uma sociedade que negligencia a cidadania, né? E aí a gente tem que desmistificar também os direitos humanos, né? Acho que essa é a grande questão, esse é o grande movimento da candidatura, né? Da candidatura. Como que a gente desmistifica esses direitos humanos, né? Como que a gente pode propor para uma cidade como Santo André ver que a militância de direitos humanos, que não é o que os opositores dessa militância chamam, ela vai muito além, né? Uma coisa que, conversando com o Júlio, que eu tenho muito que agradecer o Júlio, que está aí nas carrapetas ajudando a gente conversou outro dia. A gente, como militante de direitos humanos, é obrigado a defender o encarcerado no momento em que todas as políticas públicas de direitos humanos falharam, né? O militante de direitos humanos é obrigado a defender o encarcerado no momento em que todos os direitos humanos foram negados. O direito à saúde, o direito à educação, o direito ao saneamento básico, o direito ao lazer, o direito à cultura. Quando todos esses direitos foram cerceados, aí você vai ter, infelizmente, um militante de direitos humanos tendo que trabalhar quase que diuturnamente para defender o direito daquele que teve os seus direitos negados. Ô Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta, uma provocação aqui. Pensando um pouco da tua trajetória como historiador, né? Como que é possível você, assim, qual é a sua análise, né? Qual é o teu olhar para esse momento que a história está sendo negada, né? As histórias, a gente está no momento de negação da verdade, né? Então, assim, como
como que o teu olhar, né, você enquanto historiador, queria que você falasse um pouquinho mais da sua militância, como é que você foi construindo a sua militância até chegar ao ponto que você está hoje, enfim, como é que você consegue olhar o contexto atual e pensar como que a sua formação pode contribuir para uma nova forma de diálogo. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. É uma brincadeira. A gente pingou de galho em galho na formação durante muito tempo, mas sempre com esse olhar de colocar o que é importante no meio mesmo, né? Eu venho da militância estudantil lá atrás, né? A gente é da militância estudantil lá atrás. E a preocupação nessa construção, eu fui do teatro, eu militei no teatro popular, eu fui um dos caras que gostava de mexer com Augusto Boal e tudo mais. Mas eu acho que a grande importância é, nós estamos vivendo um vácuo gigantesco de esperança e expectativa entre a juventude, que coloca essa regra, parece que monolítica, de que o Estado tem que ser mínimo, de que eu sou aquilo que eu faço e porque eu tenho mérito para isso, por conta de um certo descaso que nós mesmos, né, uma autocrítica que nós mesmos, militantes de esquerda, tivemos, né? A gente, em algum momento, esqueceu de olhar para uma mudança que a sociedade estava tendo, né? A sociedade se construiu de maneira vagarosa em algum tempo, depois foi tudo muito rápido, né? O Hobsbawm fala que o século XX é o século mais rápido da humanidade, né? Ele é muito rápido. E a década de 70 é quase um século em si só, ele fala, né? Porque ela altera padrões de consumo de uma maneira gigantesca. Mas a gente não percebeu essa mudança, né? E aí cria um vácuo, um sentimento de vazio dentro de uma juventude que passa a olhar como exigir direitos como sendo uma coisa ultrapassada. E aí a gente volta para o momento, né? Nesse momento a gente está vendo o que esse cerceamento dos direitos é capaz de fazer, né? A gente vê estudante que era... Eu tenho amigos do meu filho que eram todos ultraliberais, defendendo a ideia de um Estado mínimo, pedindo intervenção urgente do Estado para salvar a economia, né? A gente vê pessoas que falavam que a educação tinha que ser absolutamente EAD, que podia ter homeschooling, defendendo o professor, né? A gente está num momento de absoluta crise. E onde é que esse problema se constrói melhor? Onde que a gente percebe isso? Não é lá no âmbito federal só, a gente começa no bairro, na vila, na quebrada, né? Na cidade. Acho que faltou dialogar com isso. Aí eu como historiador, vou falar agora, né? Não querendo entrar nesse academicismo louco, né? Eu acho que nós, esquerda, temos que retomar o território da periferia. Nós, como esquerda, temos que retomar o diálogo com a periferia e mostrar que existem alternativas humanistas com proposta de poder, e aí volto a defender a pré-candidatura do Bruno em Santo André, que coloca o ser humano de novo como centralidade, né? Como importância central. Ou seja, o que deve movimentar uma gestão, um mandato, não deve ser padrões econômicos, jamais pode ser padrão econômico, né? A gente tem que pensar numa gestão em que, em um mandato que tenha como ponto central o ser humano. Se a gente fizer o contrário, a gente entra de novo na ótica de vamos perder CNPJs, né? Vai morrer gente, não importa morrer gente, importa perder empresa, não importa morrer gente, importa perder CPF, que é perder alguém que pode gerar consumo, que pode gerar receita para um sistema todo carcomido. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, que esse estado de consumo levou a uma juventude a ideia de que militar por direitos humanos é uma bobagem, né? Tem um historiador que eu gosto muito, não, um sociólogo que eu gosto muito, que ele disse que é o consome cala-boca, né? A gente está na ideia do consome cala-boca, né? Basta consumir, ficar quieto, que está tudo certo. Mais alguma coisa? Não, tranquilo. Aqui o pessoal está entrando, né? Então aqui só para registrar, né? Então a Sandra Macedo Pasquarelli deixou aqui um abraço. A Elaine Moraes, Beto Vieira, né, o pessoal que está aqui dando um alô para você, a Xislene Batista, e também é legal a gente colocar para as pessoas que elas podem fazer perguntas, enfim, a partir do que está rolando aqui no bate-papo, né?
Então, acho que é legal, assim, o pessoal também, de alguma forma, enfim, né, se apropriar também desse espaço das redes, né? Aqui o Antônio Teles, aqui, acabou de entrar agora, né? Te mandar um abraço também. Dessa importância também desse diálogo, né? Por meio das redes sociais, né? E poder levar suas propostas, né? Esse ano a gente vai ter uma campanha muito diferente, né? Por conta da pandemia. Acho que o grande contato que vai ser pelo meio virtual, pelo meio digital, pelas redes sociais e tudo mais. Mas a gente tem que ficar muito atento, principalmente nosso campo, né? Que é a militância dos direitos humanos e da educação como direito humano, né? Eu falo assim, educação é um direito humano básico, elementar. E não é uma invenção minha, né? Basta pegar a Declaração Universal de Direitos Humanos e lá. Educação é um direito fundamental do ser humano. Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado para não entrar na lógica perigosa que tem de propagar mentira, né? Acho que a gente tem que... É uma militância mais ardida até do que a militância da rua. A rua, eu tenho saudade, assim. Quem não está com saudade da rua também está contando um pouquinho de história da Carotinha. A gente está com saudade desse contato direto. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse espaço. Por isso que eu gosto muito da ideia de live, de tentar fazer as lives, de tentar fazer os diálogos, para a gente não correr o risco de entrar na maluquice que esse mundo está, né? A gente tem problemas seríssimos em Santo André, principalmente no que diz respeito à construção de direitos humanos em Santo André, né? Nós temos, na última gestão, meio que um desmonte de uma estrutura que vinha sendo conseguida a duras... Não dá esse motivo para que a coisa não aconteça. E aí eu penso muito, quando fala aqui, no caso da nossa cidade, eu penso muito de como a gente ficou desarticulado em alguns momentos para colocar as questões comerciais acima das questões humanas, né? A gente teve, no último ano aqui em Santo André, coisas temorosas, né? Você teve a venda do Semasa, né? Que a venda do Semasa é a demonstração clara de uma gestão que coloca o comercial acima das vidas humanas, né? Trocou por asfalto, né? Mas a escola, minha filha estuda em escola pública, mas a escola que minha filha estuda da prefeitura tem goteira na sala de aula, né? E aí você vê qual que é a prioridade, né? Nesse momento você vê quais são as prioridades que você tem. Você vende um serviço de saneamento com justificativas não muito sérias, e ao mesmo tempo você não olha para a educação básica, né? Porque está dentro dessa órbita de dar importância a um sistema. É aquilo que a gente já comenta há muito tempo, né? É um absurdo, no meio de uma pandemia, você, quando pensa em retomada, você retomar antes o comércio do que os parques, né? Você primeiro retoma o comércio e deixa o parque fechado, né? Porque aí está bem claro o que é importante, né? Quando um prefeito, um governador fala, olha, eu vou fechar o parque em detrimento do comércio, porque no parque aglomera, mas no shopping não sei qual é a lógica, como eles conseguem pensar assim, está bem claro onde é o importante, né? Como que essa gestão funciona, como que essa gestão que está em Santo André hoje funciona, como que a gestão em São Paulo funciona. Funciona sobre a visão do lucro, do dinheiro. O humano é um acessório, né? O humano é aquilo que está de lado. Paulo, deixa eu fazer uma pergunta. Como que você acha que... Fala um pouquinho mais para nós assim, sobre essa proposta de um diálogo interreligioso, né? A gente está no momento de fundamentalismos, né? Acho que a gente vê assim, o recrudescimento da direita, as pautas fundamentalistas elas têm ganhado espaços e elas têm, de alguma forma, regimentado pessoas por meio, inclusive, das redes sociais, né? Então, assim, como que é possível, né? Então, a gente sabe que tem dificuldades e que é desafiador, mas eu queria que você falasse um pouco mais, assim, como que esse diálogo interreligioso ele pode contribuir
para uma sociedade mais igualitária, para uma sociedade que o ser humano esteja em primeiro lugar, né, e não tanto a questão dos dados, dos números, né, porque a gente sempre tem o discurso que vai tentando colocar essa questão dos direitos humanos como se fosse uma coisa acessória, né, algo acessório. Como que o diálogo interreligioso ele pode fazer frente a essa retomada, né, essa abordagem fundamentalista que cada vez mais está se constituindo na sociedade? Como é que você vê isso? Eu vou lembrar sempre do Paulo Freire, né? O Paulo Freire tem uma frase que fala que o sonho de todo oprimido é se tornar opressor, né? É muito engraçado quando a gente fala em diálogo. A questão da interreligiosidade no Brasil é muito recente. Nós somos um país herdeiro de uma tradição católica e de uma religião única e oficial há muito tempo. O que é mais estranho é que esse movimento mais fundamentalista, cristão, né, ele existe justamente por conta de um Estado laico, né? O que permitiu a existência da diversidade religiosa, de você ter uma diversidade religiosa, foi justamente o Estado laico. E é justamente contra o Estado laico que esses movimentos que surgiram por conta dele se levantam, né? Então, assim, você tem uma luta extrema de protestantes históricos que vieram para o Brasil para que tivessem a liberdade religiosa, para que eles pudessem ter templos com cara de templos, para depois de muito tempo, herdeiros desses protestantes históricos lutassem para fundamentalizar, para transformar a ideia deles em religião oficial. Eu sou um homem de igreja também, né? Eu também professo uma fé, eu também tenho uma religião, mas eu não posso colocar a minha fé como parâmetro para a sociedade, porque isso é uma questão íntima, isso é pessoal, né? Existem dogmas em que eu acredito que não devem ser impostos à sociedade como um todo. Até porque, passando aí pelo absurdo dessa semana de fazerem oração na porta do hospital pela menina que foi estuprada e que que teve o aborto legal, né, feito no meio de uma loucura de fundamentalista. Não são aqueles fundamentalistas que devem reger o Estado. Aqueles fundamentalistas têm que pensar que eles só existem enquanto grupo religioso porque existe uma liberdade religiosa. É muito estranho quando você luta contra aquilo que te origina. Agora, isso é decorrência do que a gente enfrenta no cenário mundial, né? Você tem um movimento mundial de xenofobia e de fechamento de fronteiras. Não é uma coisa exclusiva do Brasil. Uma hora ele ia chegar aqui, chegou. Agora, não dá para você voltar atrás. Se a gente escolhe a opção de um Estado democrático, se a gente escolheu a opção de viver num Estado democrático, não existe outro caminho para o Estado realmente democrático a não ser a laicidade e a liberdade religiosa. Não existe democracia sem Estado laico, né? Não existe democracia sem Estado laico. O Estado laico Estado laico e democracia, eles andam absolutamente de mãos dadas, né? Até porque religião são várias, né? Todas elas podem contribuir. Não adianta vir com esse discurso, mas nós somos maioria. A maioria não existe para matar uma minoria. Tem gente que professa fé diferente da outra. Tem gente que professa e acredita em outros deuses. Tem gente que não acredita em Deus nenhum. Mas antes de serem pessoas religiosas, eles são cidadãos, né? Eles têm que ser enxergados como a sua cidadania tem que ser respeitada. Eu não posso legislar em cima de uma pessoa que não professa a minha fé, sobre o padrão da minha fé. Onde que isso pega na rotina, no dia a dia? Dentro da escola, né? A gente dialoga muito pouco sobre liberdade religiosa dentro das escolas. Eu acho que, assim, existe um medo muito grande de se preparar o ambiente escolar para discutir religião, mas religião de uma maneira inclusiva, né? Eu sempre faço uma brincadeira nas aulas que eu dou. Quando a gente fala em violência religiosa, a gente sempre lembra da filha de santo que aparece lá de Quelê, numa sexta-feira ou numa segunda-feira na escola,
e que é alvo de bullying, né, que é a palavra moderna, né? Porque isso é muito gritante, porque ali tem dois tipos de preconceito. Tem preconceito religioso que está de mão dada, de braço dado, com preconceito racial. Mas a gente tem uma rotina de preconceitos pequenos, né? A gente tem preconceito contra o aluno que não pode repor aula no sábado. A escola não está preparada para receber o aluno que não come bolo de aniversário. Porque a gente tem que dialogar, as pessoas têm essa opção de dialogar. Isso só é possível dentro de um ambiente democrático e laico, né? A gente acha muito legal quando o filho da gente vai estudar outra língua. E por que a gente não pode achar legal? Por que não pode promover também, achar legal que aprenda outra religião também, que conheça outra religião, né? Isso é uma função. Bom, Paulo, eu queria chamar agora o Ricardo Álvares, né? Apresentar aqui. O Ricardo, ele é professor, mestre em Geografia pela USP, professor em Santo André, né? Teve 2 mandatos como vereador, foi candidato a prefeito e deputado federal. Acho que agora a gente consegue colocar aqui o Ricardo Álvares para falar contigo. Seja bem-vindo, Ricardo. Acho que estou tentando conectar o Ricardo aqui. Eu acho que sim. Só aguardar aqui um minutinho para a técnica conseguir colocar o Ricardo em contato com a gente, que aí já rola aqui um bate-bola com ele. Deixa eu ver só se está aberto o microfone dele. Chegou. Chegou. Boa noite, Ricardo. Bem-vindo. Oi, tudo bem, gente? Tudo bom? Tudo bem, Marcela? Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Júlio? Tudo bom, tudo bom. Tudo certo com vocês? Estamos aqui. Estamos aqui. Na medida do possível? Da medida do possível, estamos aqui. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Mas faz parte, né, meu amigo? Faz parte. A gente tem que pensar que se não viesse tempo difícil, não dá para pensar num outro universo. Isso uma hora ia acontecer. Uma hora isso ia acontecer. Obrigado por estar aqui, Ricardo. Obrigado. Eu que agradeço. Você é um grande responsável por essa loucura boa. Estou estimulando os loucos. Hã? Então, é um louco estimulando outros, então. Né? Todo de loucos. Então, Ricardo, a gente estava conversando aqui sobre as pautas de direitos humanos, né? A Estela chegou a me perguntar, e eu estava falando da centralidade que isso tem, a importância que isso tem na nossa campanha Movimento, como o próprio Bruno falou, né? E aí aquele mote que eu te passei naquela conversa, né? Que não dá para relativizar direitos humanos, né? Quando a gente parece meio chovendo molhado, mas se a gente está pensando no conceito de cidadania, não se tem cidadania sem respeito íntimo aos direitos humanos. E aí a gente está tentando retomar uma história de Santo André de respeito aos direitos humanos, né? Mas não, como eu disse para a Estela, não com a pecha que a direita tentou colar na gente de defensor de bandido só. A gente vai defender encarcerado à justa medida em que quando todos os outros direitos foram negados, né? Quando o direito à educação, quando o direito à saúde, quando o direito a lazer, à cultura foi negado, não resta outra alternativa para nós, militantes dos direitos humanos, a não ser defender o encarcerado. Eu acho que um pouco do que nós conversamos, em primeiro lugar, eu diria que a campanha é também um espaço de formação, né? De debate, mas também de formação. Então, a gente sai para... Agora não está saindo para a rua, né? Mas sai para a campanha, seja nas redes sociais, no WhatsApp, ou eventualmente até na rua, nós vamos encontrar gente que pensa diferente da gente. Então, é um espaço importante para que a gente faça esse debate na sociedade. Em segundo lugar, a questão dos direitos humanos ganha, a partir da ascensão do bolsonarismo no Brasil, eu diria que uma centralidade maior ainda, porque se
Se o Bolsonaro fosse 100% do tempo Bolsonaro, que agora ele deu uma recuada, né? Agora ele está mais republicano, digamos assim, comprando deputado, articulando com o Centrão, né? Está sendo, digamos assim, seguindo o roteirinho clássico da República Brasileira, né? Então, quando ele foi Bolsonaro, a linha de frente do ataque dele foi contra os direitos humanos, né? Ele passou de primeiro, até antes, né? Até na eleição, a história dele é assim, mas digamos, como presidente, ele foi de 1º de janeiro de 2019 até mais ou menos meados de julho, digamos assim, segunda quinzena de julho de 2020, ele passou um ano e meio batendo na mesma tecla o tempo inteiro contra direitos humanos. Então, a questão dos direitos humanos, hoje, ela ganha uma outra centralidade no debate nacional, né? Então, é muito aquilo que eu falei para você, é muito importante ter uma candidatura que tenha a centralidade dos direitos humanos e, dentro da questão da centralidade dos direitos humanos, trate da questão da tolerância religiosa, porque, como subproduto do desprezo, né, do asco, do nojo que ele tem pela questão dos direitos humanos, ele ainda estimulou, né, grupos e setores diversos no Brasil, um contra o outro. E a intolerância religiosa cresceu. Aí eu não vou entrar nessa seara, porque vocês têm muito mais competência nisso do que eu. Mas, digamos assim, como subproduto dos ataques aos direitos humanos, a intolerância religiosa também ganhou centralidade do debate nacional. Então, fazer uma campanha em que a gente discuta com as pessoas estas questões é uma campanha que tem um foco assim, muito direcionado contra a ascensão da ultradireita, a ascensão dos fascistas, do neonazismo, hoje no Brasil, desses grupos extremistas. Então, é um debate absolutamente fundamental que a gente tem que fazer, que o pessoal tem tentado fazer, né? Eu diria até que o pessoal, com toda a nossa pequenez, com todas as nossas dificuldades, né, com o tamanho que o pessoal tem no Brasil, né, que é um partido pequeno, mas no debate nacional, incluindo esse tema, ele se tornou um partido maior do que efetivamente ele é, porque ele é um partido pequeno, mas ele tem uma, digamos assim, uma fronteira maior do que o próprio limite do partido, né? Então, ele é linha de frente nesse debate, né? Por exemplo, uma coisa que me deixou bastante contente, que são, inclusive, eu vi um card, né, de um grupo um grupo, onde é que eu vi? O Boulos publicou um card, ele estava publicando o card, né, um grupo de artistas que estão apoiando ele, um grupo de intelectuais que estão apoiando ele, um grupo de militantes sociais e tinha um grupo de religiosos, das mais variadas religiões, apoiando ele, né? Então, a candidatura dele, de certa maneira, também ajuda a gente aqui nesse debate, né? Não sei se você chegou a ver esse card dessas lideranças. Então, acho que isso ajuda a compor esse debate aqui em São Paulo, né? E São Paulo, infelizmente, São Paulo e Rio de Janeiro viraram, talvez junto com o Paraná, viraram a quintessência do racionalismo no Brasil, né? O Paraná por causa da Lava Jato, né? O Rio de Janeiro por causa da família Bolsonaro. E aqui porque talvez mistura Bolsonaro com Lava Jato. Onde se encontra? Onde ele se encontra? É onde ele se encontra. É onde ele se encontra. Mas, eu acho importante essa colaboração, mas eu acho que também, conversando com o pessoal que a gente dialoga sempre, a gente não pode acreditar que esse grupo religioso, que não é uma maioria, o que acontece é assim, esses grupos mais fundamentalistas sempre existiram. O Heródoto Barbeiro, uma vez, ele falou, nunca motive um idiota. A pior coisa que pode existir para a humanidade é um idiota motivado. Ele sai fazendo todos os absurdos que ele pode. Sem querer comparar com esses grupos mais fundamentalistas, o que a gente tem, assim, pior do que os grupos fundamentalistas que tomaram de assalto as entranhas do poder, é o silêncio, até então, dos grupos que discordam dele.
né? Nós estamos tentando organizar uma rede, principalmente no cenário interreligioso, a Viviane lá em Santo André, lá em São Bernardo, a gente aqui em Santo André, para desmistificar isso também. Nem todo religioso, nem todo protestante, nem todo cristão lê pela cartilha do fundamentalismo, né? Eu acho que a gente tem que sair e ir para a rua e falar, não, esses caras não representam o nosso pensamento. E esses movimentos têm muito a colaborar numa construção de uma sociedade mais justa, né? A gente só não pode aceitar bovinamente que esse grupo, influenciado por um político, mostre que são hegemônicos. Eles não são. Né? Queiram construir uma hegemonia que não existe. Então, assim, quando o Bruno fala em candidatura a movimento, então acho que assim, é movimentar a estrutura nossa também, para que as mães de santo, os pastores pentecostais que não concordem em ter o seu nome aliado a esse fundamentalismo se levantem. Não precisa fazer campanha dentro da igreja, não é isso que eu estou falando, mas acho que assim, só de você falar que você não concorda, como aconteceu naquele banner do Boulos, é extremamente importante. Porque, assim, a população está achando que quase todos os evangélicos de Santo André apoiam essa maluquice, e não é verdade, né? Eu conheço pastores e padres de Santo André que discordam absolutamente do que vem acontecendo, mas eles não podem ficar calados mais. Eu não estou falando que, se acaso eu sair candidato factualmente, eles tenham que me apoiar, mas não dá para ficar em silêncio, né? Não dá para dar essa fatura, dar essa conta tão de graça para essa desconstrução, né? E essa desconstrução é desconstrução de direitos, né? É você não discutir coisas que a sociedade tem que discutir e voltar para a Idade Média, caçar bruxa, caçar quem é de religião diferente. A gente volta para uma treva que a gente superou historicamente, né? A gente superou isso. E a gente corre o sério risco de, se não militar, se não for para a rua, se não levantar a voz contra isso, voltar para essas trevas. Porque é exatamente o que esses caras querem, né? É que a gente não discuta realmente o que é realmente direitos humanos. Quando eu falo, olha, educação é direito humano básico, é lógico que eles vão falar, mas isso daí não é direitos humanos. Está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Saneamento básico é direitos humanos, né? E a gente defende encarcerado porque o Estado falha em todos os direitos. E é isso que o bolsonarismo não quer. Quando ele critica o militante de direitos humanos, quando ele fala que o militante de direitos humanos é defensor de bandido, ele está escondendo, na verdade, o que ele não quer discutir, que é a subtração de direitos, direito à educação, direito a saneamento básico, direito a uma sociedade mais justa, direito a cotas. Ele está jogando para debaixo do tapete tudo. Né? Ele está falando, não, esses caras estão defendendo o bandido. Por quê? Ninguém quer um cara que assalte, que mate, que faça isso. Não é essa a questão. Mas ele cola no militante para poder não discutir o que é realmente importante. Né? Ô, Paulo, só me permite fazer uma colocação aqui, né? Pensando nessa questão de direitos humanos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, o trabalho que você já desenvolveu na prefeitura com a população LGBTQI+, IA+. Né? Então, assim, acho que é interessante você também, é importante você pontuar, né? Porque fica essa imagem estereotipada, né? Do teólogo, do pastor, como se uma pessoa que tivesse ali uma formação cristã ela não pudesse abrir um diálogo ou fazer alguma ação efetiva. Então, fala um pouquinho para a gente desse trabalho que você desenvolveu junto à prefeitura com esses grupos. Acho que é importante pontuar isso, né? Teve um período que eu trabalhei junto à Secretaria de Direitos Humanos, extinta Secretaria de Direitos Humanos. Nós fizemos um trabalho com a população LGBTQI+, que trabalha ali no entorno da Avenida Industrial. Né? Era uma das demandas que nós tínhamos. Né? De entender como que aquilo funcionava, de entender qual é a dinâmica daquilo, né? Como que aquilo funciona. Porque são atores da cidade também, né? É uma construção da cidade. E entender as violências assim, que estavam submetidas. Né? A especulação imobiliária de Santo André não tem outra região para investir, a não ser para construir os seus grandes prédios de 20 andares
com sacada gourmet, naquela região é uma região que interessa muito para a especulação imobiliária. E ninguém, e o grande investidor imobiliário não quer que a sua área seja ocupada por travestis, né, pelas travestis. Então, assim, existia uma ação da gestão do Aidan de agressão direto, né, dos policiais junto àquela população, porque elas não se viam como cidadãs, como habitantes da cidade. A gente tentou fazer esse trabalho, porque não é função do teólogo Paulo colocar aquilo que a gente falou, Estela, colocar o meu dogma religioso acima de qualquer coisa, né? Ali eu falo como ente social, né? Assim como durante esse trabalho a gente também trabalhou com população de haitianos que estavam aqui em Santo André, que a gestão posterior também não fez mais. Eu acho que assim a gente tem demandas gigantescas, principalmente com a população de excluídos, e aí a gente fala de excluídos, são os migrantes haitianos, da África que surgem em Santo André, que não são acolhidos, né? Você tem demandas para resolver com a população LGBTQI, que também não é resolvida, porque você tem um fundamento, e aí eu volto, o padrão do fundamentalismo não deixa nem se discutir. E aí dá-se a impressão, que é aquilo que eu estava falando com o Ricardo, que todo e qualquer religioso concorda com essa pauta, né? Dá-se a impressão, se a gente não se levanta, dá a impressão que todo e qualquer religioso concorda com essa pauta, e não é verdade, né? Você tem que inserir isso tem que ser trabalhado pela cidade. A cidade não pode virar as costas para essa população, né? Não é função de um Estado laico julgar pela ótica religiosa se aquilo é pecado ou não. Pecado acontece dentro da igreja, não acontece na prefeitura, no Senado. Pecado é uma coisa de igreja, pecado não é uma coisa de Constituição, de Câmara Municipal, de prefeitura, né? A gente tem que despecaminizar as coisas, né? A gente tem que trabalhar em cima da regra e da lei. Maravilha. Bom, a gente fez um combinado antes de que, lembrando que ninguém mais aguenta live de verdade, né? A gente está fazendo live, mas ninguém aguenta, e que a gente tinha colocado um teto de 40 minutos de live, até para que as pessoas fiquem com vontade de que a gente faça outras. Então vamos respeitar, para respeitar as pessoas, a gente falou que era 40 minutos, né? Então é assim, eu vou pedir para que o Ricardo, obrigado, Estela, para que o Ricardo deixe uma mensagem no final. A Estela também deixa, também vou deixar, porque a gente tem que respeitar os 40 minutos olhando para o computador, não é agradável mesmo, a gente sabe disso, mas é o que a gente tem para hoje, é o que a gente vai fazer. Vai lá, Ricardo. Bom, tá bom, deixar as mulheres para o fim. Primeiro que eu já falei isso para você, eu vejo com bons olhos a sua candidatura em função do nicho que você entra, o nicho que você frequenta, né, onde a tua expertise de ação política, e isso enriquece a chapa de vereadores do PSOL aqui em Santo André. Eu te falei isso lá na Palácio do Pão, né? Não. Palácio do Pão. Te falei isso no Palácio do Pão e estou te falando aqui pré-pandemia, né, para ficar bem claro, e estou te falando aqui virtualmente, né? Então, segundo que nós vamos ter pela frente uma campanha muito virtual, tem que se preparar para isso, né? Muito virtual. Então, é vamos dizer assim, quase que uma obrigação pensar como trabalhar nesse novo cenário. Em terceiro, como eu disse, esse debate dos direitos humanos eu considero ele central nos dias de hoje, em especial num contexto de avanço do fascismo no Brasil, né? Então, você tem uma tarefa gigantesca pela frente, mas uma tarefa gloriosa, porque cada debate que você fizer, cada pessoa que você, no mínimo, colocar caraminhola na cabeça dela para ela pensar sobre essas questões, já é um avanço na disputa de espaço com a ultradireita no Brasil, né? E eu acho que o papel de uma campanha eleitoral, ele é óbvio, é tentar vencer, eleger vereador, eleger prefeito, botar o vice, discutir plano de governo, mas ele é também um papel educativo, né? De você fazer o debate, aproveitar a eleição, onde as pessoas estão mais sensíveis para o debate, aproveitar esse momento para levar à frente as nossas ideias e propósitos. Então,
Como eu disse, a candidatura é muito bem-vinda, enriquece o pessoal, e o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Obrigado, Ricardo. Bom, aqui na função de moderadora, né, antes de eu colocar aqui, enfim, algumas considerações, acho que é legal também as pessoas que estão participando, né, a gente comentou algumas pessoas aqui no começo, e aí teve o Renato Rodrigues, que entrou depois, a Ana Palindrômica, Danilo Gomes, né, a Sandra Macedo, enfim, acompanhando aí desde o comecinho. Eu acho que eu fico feliz, né, primeiro me senti honrado de poder participar, fazendo a mediação dessa mesa, porque é muito bom a gente, quando a gente percebe assim que tem um candidato que a gente conhece a trajetória, né? Então, assim, quando eu vejo o Paulo falando sobre direitos humanos, é o Paulo que a gente está discutindo várias coisas há muito tempo, né? Então, assim, eu vejo a atuação dele, eu vejo... Então, assim, poder estar, me sinto assim honrada, aceitei o convite, achei que foi muito bacana poder estar aqui conversando com vocês, porque a gente está, acho que a gente está num contexto assim tão pesado, tão de mentiras, né? E você poder estar apoiando uma candidatura de alguém que você acredita porque você conhece o trabalho é muito legal, né? Então, só posso aqui desejar para você que a sua candidatura deslanche e que a gente possa fazer essa pauta dos direitos humanos chegar a um número maior de pessoas. Eu acho que a cidade de Santo André está precisando fazer essa discussão, está precisando pensar propostas que caminhem nesse sentido, né? Então, eu fico muito feliz, assim, de pensar que, puxa, é uma pessoa que tem um trabalho nesse diálogo interreligioso, tem um trabalho voltado para a questão dos refugiados, a população LGBTQI, e a mais, enfim. E eu acho que é por aí que a gente vai construindo, né? Então, eu só posso desejar para você aí todo o sucesso aí na sua candidatura, e o que você precisar da gente, estamos juntos aí. É isso. Obrigado. Obrigado. Eu não posso encerrar aqui esse nosso bate-papo sem antes agradecer a figura que fica oculta, que é o nosso Júlio. O Júlio é a pessoa que está nas carrapetas aqui, controlando tudo, ajudando a gente a colocar isso no ar. O Júlio é o brother, está do lado aqui junto. Agradecer muito, Júlio. Agradecer, Ricardo, pela presença, por ter ajudado a gente nesse debate, aqui nessa conversa, para que as pessoas conheçam um pouco o que a gente quer propor, né? Qual é o debate que a gente quer fazer? Não é só a eleição, vai muito além da eleição. Acho que a gente tem que, de novo, como ator político, a gente tem que colocar a política de volta na mesa, mas política com P maiúsculo, né? Vamos fazer política com P maiúsculo. Aquele discurso, tem que acabar aquele discurso de que tem que mudar tudo isso que está aí. A gente só muda tudo isso que está aí atuando de verdade, né? Militando de verdade, não colocando aventureiro, não se isentando da discussão, ou falando contra tudo isso que está aí. A gente tem que debater. E é isso que a gente vai fazer aqui. Eu quero agradecer mais uma vez o Ricardo, a Estela, o Júlio, e falar que essa é a primeira, provavelmente, de muitas outras que essa pandemia nos obrigará a fazer para ter esse diálogo, esse contato. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado. Boa sorte. Conta comigo. Valeu, Maristela. Valeu, Júlio. Valeu, Ricardo. Obrigado. Valeu, Júlio. Tudo de bom.